Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo do roteiro de aprendizagem sobre quilombos no Brasil. Então, esta tarefa vai levar você a um novo aprendizado cheio de desafios e novas descobertas sobre os quilombos no Brasil. Este roteiro tem como objetivo principal entender a formação dos quilombos no Brasil e reconhecer os territórios quilombolas que se localizam principalmente no estado de São Paulo. Leia com atenção as questões e fique de olho nas dicas fornecidas. Elas vão ajudar você a encontrar respostas e mostram coisas novas sobre o tema. Então, o nosso objetivo principal deste roteiro é entender a formação dos quilombos no Brasil e reconhecer os territórios quilombolas que se localizam principalmente no estado de São Paulo. A primeira dica é copie esse texto no seu caderno. Bem, durante o período de colonização, a população africana ela foi sequestrada e trazida forçadamente para o Brasil para serem utilizados como mão de obra escrava na exploração das terras no Brasil. A gente pode citar durante esse período de colonização a produção de cana-de-açúcar na região Nordeste, no ciclo do ouro, em Minas Gerais, e no café, no Rio de Janeiro. Desde que chegaram ao Brasil, os africanos se rebelaram contra a escravidão e os maus tratos. Muitos fugiram para as matas e formaram os quilombos, povoações onde viviam em comunidades. Ali eles plantavam, criavam, pescavam e retomavam sua religião e seus hábitos proibidos pelos senhores. Os quilombos se espalharam por várias regiões do Brasil. O maior e mais famoso foi o de Palmares, em Alagoas. Chegou a ter milhares de moradores. Combatido pelas autoridades durante anos, Palmares foi arrasada em 1624. A data da morte de seu líder Zumbi, 20 de novembro, foi transformada em Dia da Consciência Negra. Atualmente existem no Brasil várias comunidades quilombolas formadas pelos descendentes dos antigos habitantes dos quilombos. Seus moradores lutam para manter sua cultura e para ter direitos sobre a terra em que vivem. Então, esse trecho do texto ele foi retirado em um livro muito interessante que é da Carmen Lúcia Campos, que chama Meu Avô Africano. Então, a dica que eu deixo para vocês é assistir ao vídeo No Rio de Janeiro, Quilombo Urbano resgata a história dos ancestrais da ONU Brasil no link a seguir e conheça a história do Quilombo do Camorim no Rio de Janeiro. Então, vamos realizar nossa primeira tarefa? Realize a atividade 2, Turismo nos Quilombos, no caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, nas páginas 181 a 183. Leia o texto do Trilhas de Conhecimentos e responda as questões A até D. Atividade 2, Turismo nos Quilombos. Então, vocês já sabem o que é um quilombo, certo? É um território remanescente onde nós temos os descendentes dos escravos que viveram durante muitos anos aqui no Brasil e que foram trazidos forçadamente do continente africano. E agora a gente vai ver que tipo, né, de turismo é feito nesses quilombos. O vídeo que vocês acabaram de assistir
fala um pouquinho já sobre esse turismo. E agora, com esse texto, a gente vai entender bem a situação. Roteiro turístico apresenta a trajetória de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. No roteiro turístico Circuito Quilombola, é possível conhecer a comunidade de Ivaporunduva, no município de Eldorado. O passeio estimula o turismo agroecológico e cultural das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e pode ser feito por toda a família. Quem visita a comunidade pode aproveitar para se hospedar em uma pousada mantida pelos locais com café da manhã, almoço e jantar. É uma oportunidade para experimentar o modo tradicional de vida quilombola e aprofundar o conhecimento sobre uma de nossas principais tradições e raízes culturais. Além disso, a comunidade mantém monitores para atender os visitantes e orientá-los sobre a história da região e suas características, em especial as lutas que envolveram a resistência dos escravos contra os seus opressores. No estado de São Paulo, existem 33 comunidades remanescentes de quilombos em áreas que serviam de abrigo e resistência dos antigos escravos durante o século XVII. Hoje, nessas terras reconhecidas pelo governo do estado, vivem cerca de 1,4 mil famílias que celebram a cultura de seus antepassados e produzem diferentes produtos agrícolas com assistência técnica da Fundação ITESP, que promoveu o trabalho de regularização fundiária das terras. Veja outras comunidades integrantes do Circuito Quilombola Paulista: Quilombo do Mandira, na Cananéia, os quilombos São Pedro, André Lopes, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, todos no município de Eldorado. Os quilombos de Caçandoca da Fazenda Camburi, em Ubatuba. Quilombo Cedro, Reginaldo e Ribeirão Grande, Barra do Turvo. E o quilombo Peropava, em Registro. Então, neste mapa, a gente tem aqui o estado de São Paulo e ele mostra para a gente as comunidades remanescentes de quilombos no estado de São Paulo. Então, remanescentes por quê? Porque são as comunidades que restaram, né? Depois de tantos anos, se a gente pensar aí no fim da escravidão, em 1888 até os dias atuais, né? Estamos falando aí de mais de 100 anos. Então, são as comunidades quilombolas que restaram nesse processo. Vamos praticar. O texto fala de algumas comunidades quilombolas no estado de São Paulo. Cite os nomes e os respectivos municípios pertencentes a esses territórios. Então, aqui no final do texto, ele fala sobre os quilombos, né, que ainda existem aqui no estado de São Paulo, e entre parênteses estão os municípios onde esses quilombos estão localizados. B. Após a leitura do texto, reflita como vivem as comunidades quilombolas. Então, né, depois do que a gente já leu aqui no texto, o vídeo também que eu indiquei para vocês assistirem. Depois de tudo isso, o que mostra? Como que vivem essas pessoas que moram nos quilombos nos dias atuais? C. Observe o mapa dos remanescentes de quilombos do estado de São Paulo e comente por que a distribuição é desigual. Na sua opinião, o que ocorreu para que tivesse essa distribuição espacial? Então, olha só, vocês podem observar que a concentração é mais aqui, né, ao sul do estado e mais também na região litorânea, né? Então, o que vocês acham? Por que
restaram quilombos só nessas regiões? Elas estão concentradas. O que que ocorreu? Que processo que ocorreu nessas outras regiões? A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, o município de São Paulo, né? Não tem nem sequer um quilombo. Por quê? O que que aconteceu no município de São Paulo? Que processo de formação e transformação do território aconteceu para que não restasse nenhum quilombo? E D. Descreva o turismo como alternativa nas comunidades quilombolas. Você acredita que o turismo é algo positivo ou ruim para essas comunidades? Explique essa proposta. Então, você percebeu pelo texto e também pelo vídeo que eu indiquei que esses quilombos hoje eles têm um forte incentivo turístico, né? Então, para as pessoas irem até esses lugares, conhecerem a história do lugar, das pessoas que estão ali, que reproduzem, né, os hábitos, a cultura, a alimentação da época, né, dos quilombos, enfim, na época também em que existia ainda a escravidão no Brasil. E aí, vocês acham que é interessante ter turismo nesses lugares? Por que que vocês acham? Então, é isso, explicar essa resposta. Bom, e por fim, a gente termina com a atividade 3, que também é sobre quilombos no Brasil, de uma forma mais localizada, de localização. Então, olha só o trilha de conhecimentos. Assentamentos da reforma agrária e quilombos, quilombolas. Observando o mapa Assentamentos da Reforma Agrária Quilombolas, responda as questões a seguir. Então, neste mapa, nós não temos só o estado de São Paulo, nós já temos o mapa do Brasil, né? E como a gente pode observar na legenda, aqui vou ampliar, ver se eu consigo ler. Tá. Então, em pontinhos vermelhos são os quilombos que foram mapeados, né? Então a gente tem aí numa escala nacional a localização desses pontinhos em vermelho. Os pontinhos que estão mais em marrom são os assentamentos. Então, olha só as informações aqui. Assentamentos, área de 88.104.511 hectares. Nós temos 9.131 assentamentos, 10,4% do Brasil. Quilombolas, então nós temos uma área de 2.513.184 hectares, 308 quilombolas, e aí já reduz para 0,3% do Brasil. Agora vamos praticar. Observando o mapa, temos uma distribuição desigual dos assentamentos quilombolas. Cite os estados brasileiros que possuem mais assentamentos. Então, olha só, vocês podem ver que tem uma concentração aqui na região norte. Quais os estados onde se concentram mais esses assentamentos? E B, analisando o mapa, dê sua opinião sobre o motivo para a porção norte do Brasil possuir uma quantidade maior de assentamentos em relação ao restante do país. Então, por que que vocês acham que aqui na região norte acaba concentrando mais esses assentamentos? Qual o motivo, na opinião de vocês, para ter essa concentração maior aqui nessa região? Bom, pessoal, e para fechar, depois dessa tarefa 1 e 2 sobre os quilombos no Brasil,
eu deixo uma dica, que é assistir ao vídeo Leituraço Dandara para vocês conhecerem a biografia da guerreira e rainha do Quilombo dos Palmares. Quem fez a leitura fui eu mesma. É de um livro muito interessante que reúne diversas biografias de mulheres que foram ou são importantes no Brasil. E a Dandara é uma delas, que foi a rainha do Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo que nós tivemos no Brasil. Então, fico com essa última dica. Espero que vocês gostem, bons estudos e até mais.